Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Se eu não souber, eu não respondo. A Josélia Aguiar dizia assim, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. O que eu não souber, eu invento. A crônica nasce com os jornais. E os escritores e escritoras daqui do país inventaram um modo à brasileira de praticar esse gênero, caracterizado por uma escrita mais rápida e mais curta. Esse modo à brasileira atribuiu à crônica um status próprio. É arte literária, que adquire uma feição às vezes lírica existencial, às vezes humorística ou mesmo indignada. Por suas características de concisão e comunicação direta com o leitor, a crônica é utilizada como porta de entrada para a aprendizagem da leitura e é desde sempre um gênero popular. Eu registro aqui, por exemplo, algo da história literária brasileira da década de 1930. Havia um escritor chamado Humberto de Campos, tão lido e tão bem vendido com suas crônicas e memórias, que se dizia, naquela época, que com o lucro das vendas dos livros dele, é que o José Olímpio, que era um grande editor, conseguia publicar os romances, por exemplo, os romances do Jorge Amado, da Raquel de Queiroz, né? De tão popular que Humberto de Campos era, de tão bem-sucedido como vendedor de livros. Após a morte dele, Humberto de Campos ele continuou a vender muitos livros, muitos novos livros, que ele passou a ser psicografado pelo Chico Xavier. Mas esta é uma outra longa história, com muitas décadas depois de discussão. Também queria lembrar da coleção Para Gostar de Ler, que fazia muito sucesso nas escolas, imagino que até hoje, com antologias de crônicas. Nós temos cronistas que permanecem na crônica e temos escritores de outros gêneros, como o romance, que também a praticam. Nesta época de blogs, redes sociais e newsletters, o gênero passou a se confundir com o diário e também com a coluna de opinião. Nós temos aqui dois convidados super especiais que vão ajudar a explicar o que é uma crônica, como que ela vai se mesclando com outros gêneros e como é que faz uma crônica também. Eu acho que estou todo mundo curioso aqui para saber os bastidores, né? Em ordem alfabética, Antônio Prata é escritor e roteirista, estreou na revista Capricho e depois no Estadão e é conhecido hoje aos domingos com suas crônicas na Folha de São Paulo, no Caderno Cotidiano. Reuniu algumas dessas crônicas em volumes como Meio Intelectual, Meio de Esquerda, Nu de Botas, 30 e poucos. É roteirista, tendo colaborado em novelas como Avenida Brasil, Bang Bang, A Regra do Jogo, as 3 da Rede Globo. Também escreve para o público infantil os livros Jacaré Não, A Menina que Morava no Chuveiro, Esconde, Esconde. E um desses livros, Felizes Quase Sempre, ele assinou com a Laerte. Do meu lado, Lília Guerra. Ela escreve contos, crônicas e romance. Ela estreou com um romance de memória, o Amor Avenida. Ela integrou coletivos Armário do Mário e Palavraria, e foi assim que ela fez parte de coletâneas Contos e Causos, do Pinheirão, e Taras, Tarô e Outros Vícios. Com seu livro Perifobia, de contos curtos, ela foi finalista do Prêmio Rio de Literatura em 2019 e seguiu-se assim uma trajetória intensa. Em 2021 publicou Rua do Larguinho, depois vieram a público Crônicas para Colorir a Cidade, em 2022, e 3 volumes de novelas que escrevi para o rádio, em 2022. E em 23 saiu o romance O Céu para os Bastardos, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Quero começar a perguntar para vocês o que é uma crônica. Eu lembro do Marcelino Freire dizendo que nas oficinas dele as pessoas dizem, eu não sei se eu escrevo aqui uma crônica, um conto. E ele fala assim, o que você disser que é, vai ser, vai passar a ser, né? Então vamos organizar um pouco esse conhecimento aqui do que é uma crônica. Quem que vai começar? Olha, a gente podia passar o podcast inteiro discutindo isso, né? Porque a crônica é um gênero mais confuso do que os outros. Porque a crônica, como você falou, ela nasce como um espaço. Ela nasce como um lugar no jornal a ser preenchido, né? E ele pode ser preenchido de muitas maneiras. Você tem crônicas muito diferentes que cabem dentro desse guarda-chuva. Você pega uma crônica jornalística, por exemplo, do Nelson Rodrigues. Ele está falando de um jogo da seleção, está falando de um alagamento, ele está falando de uma coisa, é um comentário literário sobre aquilo. Você pega uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é um diálogo ficcional, é quase um conto.
né? São personagens que estão falando ali e tal. Você pega uma crônica do Contar do Caligares, que é psicanalista, que é um pequeno ensaio, né? Um pensamento sobre um assunto e tal. Então, tem gente que diz que crônica é tudo que você chamar de crônica, né? Não é verdade isso, né? Eu acho que você consegue ver num extremo a crônica e no outro extremo o conto, mas tem um bololô ali no meio em que elas se misturam. Os textos do Veríssimo, por exemplo, são um pouquinho de cada, né? E às vezes também um texto jornalístico é uma coluna de economia, né? Você não tem ali o olhar do cronista, né? Eu acho que uma diferença da crônica, tanto para o conto quanto para uma coluna de comentário, é que o cronista está ali. A crônica não lida com os dados e com os fatos da vida, lida com a experiência. É a visão de quem escreve que importa. As melhores crônicas, você tenta explicar, elas desmancham na sua mão. Pega uma crônica do Rubem Braga e você tenta explicar para alguém e você fala, é uma crônica linda, é um cara nadando no mar. E aí, o que acontece? Nossa, ele continua nadando no mar. E aí, como é que termina? Ele continua nadando no mar. Não acontece nada, não tem enredo, né? Você não tem enredo na crônica, necessariamente. Num conto você precisa ter. O que acontece no conto? Nem que aconteça dentro da cabeça da pessoa, mas tem que ter, né, um começo, um meio, um fim, um clímax. A crônica não. A crônica ela é uma experiência muito próxima do escritor com o leitor. Deixa a Lília falar, senão falo pelos cotovelos. Eu já tive várias opiniões sobre a crônica, né? A minha primeira experiência com crônicas foi com Para Gostar de Ler. Eu vi ali reunião de crônicas, né? E aí Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, tal, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino. E aqueles textos eram muito queridos para mim. Eu ficava achando assim que o Para Gostar de Ler apresentava os cronistas como seus amigos, né? Conheça os seus amigos cronistas e tal. E eu ficava achando que eram as experiências deles. Eu acho que no Para Gostar de Ler eu não via tanto essa experiência pessoal dos cronistas ali nos textos. Isso eu comecei a perceber quando eu comecei a acompanhar a crônica em revista e em jornal, né? A minha mãe sempre trazia as revistas pra gente, a revista que tinha uma crônica semanal, e aquela revista eu sabia que tinha uma crônica no final, e eram sempre experiências que o autor estava descrevendo ali, ou dele, ou do vizinho, tal, né? E esqueci daquela outra modalidade de crônicas que eu tinha conhecido no Para Gostar de Ler e fiquei com aquela ideia de que era sempre um relato de alguma coisa que aconteceu e normalmente é com humor, enfim. Mas aí lá na frente, falando do Marcelino, quando eu fiz uma oficina com a Nanete Neves, que já inclusive já escreveu um livro em parceria com o Marcelino de crônicas curtas, e a gente fazia alguns exercícios de crônicas, e ela falava, olha, a crônica tem que ser lida numa sentada, assim, a crônica é uma coisa que precisa ser lida num tomar de café, alguma coisa assim, sabe, num intervalo, tem que ser uma coisa leve, não é para pesar. Então eu já tive muitas opiniões sobre a crônica. E por outro lado, quando eu comecei a escrever crônica, era tão intuitivo que eu não fazia essa diferença, né? Sentava e começava a escrever um texto. Acho que só nesse momento mesmo das oficinas, embora eu já tivesse lido tantas crônicas, eu não ficava com essa separação, né? Olha, isso aqui, fulano, esse autor escreve crônicas, como o Antônio falou, né? Que se misturam, uma coisa mais assim. Só quando eu comecei a fazer as oficinas, mesmo que eu comecei a ficar preocupada. Eu acho que ele tem razão, tem uma diferença sim, a gente consegue identificar uma crônica e hoje, além disso, além de pensar nisso, eu penso naquilo que eu leio como crônica, mas que não está identificado como crônica, num catálogo, por exemplo, né? Às vezes eu leio um autor ou um texto, eu falo assim, puxa, isso aqui para mim funciona como crônica, eu acho que é uma crônica. Né? Porque, para mim, é aquele texto que eu consigo ler rapidamente e me traz esses elementos, né? Uma descrição ali de alguma coisa pontual que aconteceu e outros elementos que estão ali ao redor para fazer um enfeite, ali uma firula e tal, mas eu consigo identificar hoje em dia. Não sei se assertivamente, né? Nesses coletivos que você participou, o Armário do Mário e o Palavraria, os participantes eram estimulados a escrever histórias, poemas, como é que funcionava isso? É como se a gente tivesse módulos, né? Módulos de exercício. Então, eram sugeridos, às vezes, exercícios de contos e, às vezes, exercícios de crônica. E aí é que eu ouvi sobre isso, né? Olha, a crônica precisa ser enxuta. A crônica, ela precisa ser magrinha. Ela precisa funcionar rapidamente, né? Uma coisa que o leitor senta ali. E é bom que ela seja bem lembrada. Então, não dá para ser um texto tão comprido. Esse tipo de orientação para os exercícios. Então, era como se fossem módulos, né? Um dia a gente exercitava contos, um dia crônicas, né? Experimentava um trecho para um possível um texto de maior fôlego, enfim, era desse jeito. Antônio, a Lília falou do Para Gostar de Ler, falou também dessa primeira experiência, né, nos coletivos. Como é que foi encontrar
a crônica, você criança, adolescente, como leitor e passar a escrever também? Olha, eu acho que assim, essa preocupação do que é, se é conto, se é crônica e tal, é uma preocupação para quem lê. Né? Quem escreve não pode pensar nisso, porque vai que você está pensando que está escrevendo uma crônica e tem que ser curta, e você tem fôlego para 180 páginas, era um romance, e você vai deixar com 2 porque você vai fazer uma crônica. Né? Assim, quando você vai escrever, você não sabe o que é. Claro, quando eu vou escrever minha crônica de domingo, eu sei que é uma crônica porque eu preciso escrever a crônica para mandar. E tem um tamanho certo. E tem um tamanho certo, né? Mas quando você senta para escrever, você não deve pensar nisso. Vou escrever um conto, vou escrever um romance, vou escrever uma crônica, você tem que escrever livremente. Mas desculpa, qual era mesmo a sua pergunta? Não era nada disso. Como que você... como eu comecei a escrever. Aprendeu a ler com crônica, por exemplo? Eu aprendi a ler com tudo, né? Assim, história infantil, quadrinho do Maurício de Souza. Mas o primeiro texto que eu escrevi por livre e espontânea vontade foi uma crônica. Não que eu sentei e falei, vou escrever uma crônica. Eu morava numa rua sem saída, numa vila, ali onde é hoje a Vila Olímpia, e era um bairro de casas ali, e ia passar a Avenida Faria Lima, ia ser estendida pelo Maluf, e iam derrubar o bairro inteiro. E eu já não morava mais ali, e eu escrevi um texto sobre a minha infância, sobre as lembranças da minha infância nessa rua sem saída, que foi uma infância muito interiorana, assim, porque era numa rua sem carro, eu cresci na rua, cresci 20 crianças, nenhum adulto e tal. E escrevi um texto curto, assim, com lápis de cor, eu lembro que era um texto verde, assim. E daí eu dei para minha mãe e para minha irmã lerem o texto, fui tomar banho, quando eu voltei elas estavam chorando. E aí eu gostei daquele negócio, de escrever um negócio e... Você gostou daquela sensação, Gostei daquela sensação. E era uma crônica, mas eu não pensei, vou escrever uma crônica. Então tinha alguma coisa meio instintiva que ia mais para crônica. Outras vezes escrevi outros textos também, sem saber muito o que eu ia escrever. O Uno de Botas que você mencionou, ele não é uma coletânea, ele é um livro que foi escrito para ser um livro. E ali eu acho que é essa coisa meio híbrida, meio conto, meio crônica, né? Que são textos que são histórias, que tem começo, meio e fim, muitas delas ficcionais. Aliás, isso eu acho que é uma coisa importante, embora muitas vezes pareça que a experiência do autor é ficção, né? O Rubem Braga tem uma crônica famosa chamada Borboleta Amarela, que ele vai seguindo uma borboleta amarela. Duvido que ele tenha seguido uma borboleta amarela por Copacabana, entendeu? Mesmo porque é impossível seguir, uma hora a borboleta sobe. Ele passou 3 crônicas seguindo uma borboleta amarela. Então, é importante frisar que você lê que o cronista está falando, ontem eu estava na feira e o feirante jogou um tomate numa senhora. A chance disso ser ficção é enorme. E mesmo que não seja ficção, o seu olhar sobre o que aconteceu é um olhar ficcional, o seu recorte sobre aquilo é ficcional. É o recorte da subjetividade, do seu olhar, da sua experiência. Então eu acho que assim, é importante falar que a crônica é sempre ficção, até para questões de processo e tal. Pensei aqui na Clarice, que fazia crônicas com pseudônimo, e uma questão que se traz sempre é que crônica não tem exatamente personagem, e no entanto o Veríssimo tem a Velhinha de Taubaté, que era a última que acreditava no governo. Enfim, era uma série de crônicas com personagem muito definido. Então, a crônica também pode ter personagem? Eu acho que pode. Inclusive, eu tenho uma coleção de histórias que são crônicas de uma personagem, crônicas de Preta, né, que é uma personagem de perifobia e que descreve as crônicas do bairro, do lugar. Então eu acho que pode ter, e inclusive eu já li crônicas com personagens, sim. É aí que entra o que ele disse, né? Às vezes eu começo a escrever um texto e eu tô falando, né, contando as minhas experiências ali. Em geral, eu acho que eu comecei a intensificar mais o Crônicas para a Colorir da Cidade, fala muito do movimento, da condução, do transporte, né, dessas coisas. Então, assim, às vezes eu começo a escrever e aí eu desisto de mim. E aí eu passo para o personagem. E aí tudo muda, né? Tudo muda, aquele formato que eu estava falando, porque eu estava no metrô ali e tal, porque eu acho que é o que o Antônio falou. Quando eu começo a querer enfeitar o meu texto ali com um quadro, eu sempre digo isso, né? Às vezes você monta o texto, para mim, ele é meio casa, né? Eu começo, construo, tal, coloco bloco, cimento, tô séria, de repente eu quero colocar um quadrinho, um azulejo, uma coisa ali e tal. Então, acho que para eu não sei como o Rubem Braga se sentiu dizendo que ele estava perseguindo uma borboleta amarela, mas normalmente, a minha tendência é transferir. Quando eu vejo que começa a ir para esse lado, sabe? Eu acho que tudo bem, isso não aconteceu, né? Não tinha essa, digamos assim, no metrô lotado onde eu estava, não tinha essa senhora com esse vestido cor-de-rosa. Se eu começar a achar que eu tô com muita dificuldade para montar essa cena, eu já automaticamente transfiro. Nos livros, isso também fica, às vezes, difícil de definir. Por exemplo, na hora de fazer a inscrição num concurso. Aconteceu com Perifobia, né? Perifobia saiu catalogado como um livro de contos.
mas ele tem crônicas, na coletânea tem crônicas também. Só que para mim, eu não tinha nenhuma experiência, não era um problema, né? Eu simplesmente compilei os contos que eu tinha ali, que eu gostava, e achava que funcionavam naquele livro e acabou. E aí, quando o livro começou a circular, que disse, nossa, mas isso é um livro de contos, mas ele parece um romance, mas ele também tem crônicas, aí que eu despertei para isso, né? É exatamente isso, você começa a escrever sem preocupação. Se você está escrevendo um conto, uma novela, e eu não me lembro desse exercício na escola, embora tenha lido muito Para Gostar de Ler, de crônicas, porque ele também tem outros, né? Tem o Para Gostar de Ler contos. Tem os contos também, né? Embora eu lembre que eu tenha lido muito na escola, eu não me lembro de fazer um exercício assim, sabe? Olha, agora você vai reproduzir uma crônica, eu não me lembro disso. Então, quando eu comecei a escrever, era muito livremente, sabe? E eu não pensava no narrador e nem na voz, e aquela, né? Então, ia muito... Esse aqui é a personagem que narra, o outro... Então, assim, eu entendo que a gente não pode ficar exatamente preso nisso, mas eu acho que, por exemplo, quando eu quis escrever crônicas para colorir a cidade, que eu tinha essa ideia, foi diferente. Com Perifobia ia ser uma coletânea de textos que eu já tinha. Com Crônicas para Colorir a Cidade, não. Eu pensei, eu tenho, sei lá, 3 ou 4 textos falando do movimento da cidade, e eu quero avolumar essa coleção. E aí eu já tomava mais esse cuidado de pensar no tamanho, no formato. Novelas que escrevi para o Rai são histórias. São histórias, então. E ninguém me disse que eram novelas. E eu nem sabia quem consultar. Pra falar, olha, Nem eu queria consultar, né? Que diferença faz pra quem escreve? Antônio, eu gostava do título, porque assim, eu sou apaixonada por rádio. Eu também adorei o título. Por novelas. E eu pensava assim, puxa, essas histórias, eu não sei se elas funcionariam no rádio, mas eu ia gostar se elas funcionassem. Mas eu até queria, sabe, submeter assim a um diagnóstico os textos, falar, olha, você pode, por favor, definir. Acho que os especialistas iriam discutir muito e não ter consenso. E talvez ele ficasse muito mais fino, enfim, mas eu não sei. Eu falei, puxa, eu queria que tivesse esse título, Novelas que Escrevi para o Rádio, vai ser isso. Mas eu não sei se são novelas. Tem uma outra coisa também que eu acho de conto e crônica, que é um erro tremendo, que é em concursos literários você botar junto, na mesma gaveta, contos e crônicas. Eu acho que não tem nenhum gênero tão distante da crônica quanto conto. E eles botam junto pelo tamanho. Então deveria botar poesia e rótulo de shampoo, porque tem o mesmo tamanho, entendeu? O conto ideal é um conto em que o narrador some, né? O conto ideal, ele parece que ele foi desenterrado, como um vaso etrusco, assim, que ele existe. Ele é uma história que tem um clímax. A história é fundamental do conto, né? O Cortázar tem aquilo que todo mundo cita, que é o romance se ganha por pontos e o conto se ganha por nocaute. A crônica não tem nocaute, a crônica não tem nem luta. A crônica, o autor chama o oponente para ir pro bar da esquina, entendeu? Então eu acho que é um erro e eu acho muito difícil a crônica ganhar do conto. Porque, de fato, o conto é muito mais potente. Não significa que ele seja melhor que a crônica. Mas se você bota o conto do lado da crônica, ele ganha. Ele ganha por nocaute. Então, eu acho um grande erro isso. Agora, tem alguns concursos que tem a crônica. Agora, o Jabuti tem crônica. Então, isso é bem melhor, porque senão os cronistas jamais ganhariam. Uhum. Eu lembrei aqui que quando a Granta fez aquela coleção 20 melhores escritores nacionais com menos de 40 anos, você foi incluído e você cronista. Naquele momento era interessante para o gênero, ter um cronista... Mas eu mandei um texto que não era exatamente crônica, o texto que foi publicado lá. É um texto do Nude Botas, que é um texto memorialístico também dessa vila, é um texto que tem clímax, é um texto grande, que tem, 8 páginas, é um texto que está mais próximo do conto do que da crônica. Embora tenha algo da crônica ali, mas não é que eu mandei uma crônica minha como de jornal e me puseram lá. Duvido que tivessem me escolhido se eu tivesse mandado uma crônica. Dá para fazer um movimento, né? Um movimento pela crônica, um movimento pela categoria própria da crônica nos concursos. Eu acho bom. A gente já falou aqui de Clarice, Rubem Braga, da coleção Para Gostar de Ler. Eu queria perguntar mais para vocês desses nomes, né, de homens e mulheres autores que foram super importantes, inclusive para a história literária brasileira. Então, vamos falar aqui, além do Rubem Braga, por exemplo, Paulo Mendes Campos, né? Só uma coisa, Clarice detestava crônica, e ela era uma macronista. Ela é talvez a nossa maior escritora, maior contista e romancista, mas ela tinha desprezo pela crônica. Tem inúmeras crônicas em que ela está falando mal da crônica, mas as pessoas sempre botam ela porque ela é a Clarice. Mas eu acho que deviam trocá-la pela Raquel de Queiroz. Isso, a Raquel de Queiroz. É botar uma mulher, bote outra, porque eu acho que ela é um mau exemplo. E ela escrevia crônicas que você vai ler e são contos, né? Ou são ensaios. Ela tem uma crônica clássica que chama Mineirinho, que parece um trecho de um romance dela. Maravilhoso, maravilhoso. Mas não é uma crônica. Vou começar pelo tamanho. Tem,
5 páginas. A Raquel é um ótimo exemplo que você trouxe, porque ela adorava a crônica. Sim, e ela fazia passou magistralmente, décadas. Quando na eu era revista pequeno, ela Cruzeiro. ainda, e depois ela escreveu no Estadão, acho que até não foi. Até, mas eu acho que o Rubem Braga é o principal, né? Assim, eu acho que tem o Rubem Braga e tem os outros. Eu acho que o Rubem Braga é o cara que dá o tom da crônica brasileira. A crônica. O que é uma crônica, né? Se você for no museu, assim, você vai lá no MASP, eu quero ver a crônica, vai estar uma crônica do Rubem Braga lá no Cavalete, ali na Bobardi. Mas tem vários estilos, né? O Luiz Fernando Veríssimo, que a gente falou, é completamente diferente. O Milor Fernandes é completamente diferente. O Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues é maravilhoso. Agora, o Nelson Rodrigues é outro estilo, né? O Nelson Rodrigues é isso, é a notícia. Eu tentei uma vez traduzir umas crônicas para um curso que eu ia dar para estrangeiros e eu não consegui traduzir as crônicas do Nelson Rodrigues. Quer dizer, não ia ser eu que ia traduzir, uma pessoa ia traduzir. Porque toda a crônica do Nelson Rodrigues tem uma hora que ele mergulha, assim, em Jacarepaguá e vai sair em Irajá, e que isso é intraduzível, assim, sabe? Tem uma hora que ele mergulha no Brasil e que não faz sentido se você não é brasileiro. E isso é uma coisa da crônica também. Um conto e um romance bons e clássicos, eles devem perdurar. É muito raro, né, assim, uma coisa que seja um conto maravilhoso, um romance. Não é raro. Tem coisas que fazem muito sucesso na hora, mas, enfim, um romance bom, ele dura. Uma crônica boa não necessariamente dura. Uma crônica boa, ela pode fazer sentido naquela semana. Você vai juntar o joelho do Neymar com o orçamento secreto, com o baile funk, e aquilo vai fazer sentido para as pessoas daquela semana que estão com aquilo na cabeça, e aquilo pode ser genial. Semana seguinte, escafedeu-se. Um romance que semana seguinte escafedeu-se não é um bom romance. Provavelmente, né? Então a crônica, ela tem... você não pode escrever crônica querendo perdurar. Inclusive, tem uma frase muito cruel sobre a crônica, que é verdadeira, que é assim: a crônica produz a notoriedade e garante o esquecimento. Você falou do Humberto de Campos, né? E aí quem sobrou, de quem a gente se lembra, é do Humberto de Campos ou é do Graciliano Ramos e da Raquel de Queiroz e do Jorge Amado? É deles, né? Você não escreveu a biografia do Humberto de Campos, né? Então é isso, o cronista tem que aceitar a sua condição passageira, embora algumas crônicas, tá ali, as pessoas não estão vendo, não sei se estão vendo, se está sendo filmado ou não, mas tá ali 200 crônicas do Rubem Braga. Mas não à toa são 200 crônicas, ele escrevia crônicas todo dia. Então isso daí não é nem um ano da produção de um cara que escreveu durante 5 décadas. Ele tem talvez 50 ou 60 mais crônicas do que isso. Então isso é 1/50 da produção dele. O resto todo pereceu. E tudo bem. É para isso. A crônica é para isso. A crônica é para ler numa sentada, é para ler num café, é para ler no ônibus, é para ler no banheiro. Porque ela nasce assim. Ela nasce no jornal para agradar o leitor, para dar uma amaciada para o leitor. É um gênero de entretenimento nesse sentido, né? Ela nasce para isso. Lília, falamos mais de cronistas homens aqui, né? Mesmo para gostar de ler, né? Então, quando aconteciam aquelas antologias, né? A pouca presença das mulheres, a própria Clarice, que não gostava do gênero, ela era incluída, porque já era a Clarice, a Raquel. Como é que é ser uma mulher? E também colocar essas personagens mulheres, com essas histórias, né? De mulheres, com esse olhar também de que está fora do centro, mais na periferia, dentro desses textos. Você diz das crônicas mesmo, então. Não tem jeito mesmo, né? Eu comecei a ler crônicas e fiquei muito apaixonada pelo Rubem Braga por um longo tempo da minha vida, muito, assim, assiduamente, querendo ler todos os textos dele, né? Eu me lembro de crônicas, assim, que foram os primeiros textos que tiraram sentimentos reais de mim, assim, físicos, né? Ou de gargalhadas ou de choro mesmo, né? Que me levaram às lágrimas, assim. Mas eu não tinha essa noção de que eu estava lendo o Rubem Braga ou que eu estava lendo o Carlos Drummond de Andrade. Eu não sentia falta, até que eu comecei a ter contato com outras autoras em outros gêneros, né? Em que elas estavam ali inseridas, e comecei a pensar nisso também. Mas de uma forma geral, não só com crônicas, né? De uma forma geral, lá para a adolescência, não prestava atenção nisso. Eu lia vários livros de autores homens ali, e só depois essa ideia começou a aparecer para mim, né? Essa falta e tal. Hoje, eu posso dizer assim, eu leio, sei lá, Cidinha da Silva, como uma cronista maravilhosa, que eu gosto muito. A Dalva Maria Soares, que é uma cronista mineira que, puxa, fala ali de Minas e conta histórias maravilhosas, mas a minha admiração mesmo começou ali por Rubem Braga, depois passei para João Antônio, né? Eu gosto muito de João Antônio, mas normalmente todos os materiais que eu pego quase sempre são contos, inclusive no Para Gostar de Ler Contos tem
a participação do João Antônio, né? Eu tenho aquela coletânea dele, que inclusive tem até a réplica de uma agendinha de telefone que ele usava e dos maços de cigarro, onde ele anotava as palavras que ele queria usar nos textos, né? E tem poucos textos de João Antônio que eu vejo ali classificados como crônica, né? Eu não sei se lendo, a minha experiência íntima com o texto pode me fazer pensar outra coisa. Mas eu acho que, por exemplo, Cora Coralina, como eu falei, que sempre está ali como a poeta, né? Eu já li crônicas da Cora Coralina ali inseridas numa coleção que saiu como poesia, né? E mesmo a Carolina Maria de Jesus também é uma baita cronista. Não sei se é preciso, se seria necessário, sabe, de repente fazer essa seleção desses textos para que a gente pudesse fazer nem tenho essa pretensão e acho que nem preciso, nem nada, mas de repente eu acho que para as coletâneas funcionaria, porque senão ficam sempre os mesmos nomes ali, né? Puxa, mas a Lígia Fagundes Telles, mas a Clarice Lispector, tal. Então, se é necessário, se é preciso e se essas coletâneas vão acontecer, essas seleções vão acontecer, eu acho que a gente precisa sim analisar com algum cuidado e de repente ver ali, olha, tem uma crônica perdida aqui nesse meio, então num próximo 100 melhores crônicas brasileiras a gente tem outras possibilidades. Na hora de você escrever, você sente isso, que trazer as mulheres, por exemplo, a visão de personagens mulheres e isso tudo está fazendo uma grande diferença numa história, numa tradição literária? Para mim faz toda a diferença. E assim, também não aconteceu propositalmente, mas quando eu percebi que estava acontecendo, eu falei, não, mas isso é bom, eu acho que eu vou investir nisso. Como eu venho de uma família administrada primordialmente por mulheres, né? Minha avó, minha mãe, minha tia ali, não tive muito contato, assim, né, com educadores também, homens, assim, né? No meu processo de educação eram quase sempre mulheres e tal. A tia do postinho de saúde, a tia da biblioteca, então eu tinha essa memória muito afetiva das mulheres e foi muito natural, mas quando eu saquei, assim, que estava funcionando para mim, nas minhas histórias e que eu gostava, eu acho que faz toda a diferença, sim, na criação dos perfis. Eu quero perguntar sobre processo, assim. Você tem que entregar, imagino que na sexta-feira, a crônica do domingo. Sim. Tem horário de começar, tem horário de terminar. Como que faz para ter as ideias, né? Quer dizer, está vivo, né? Eu sempre acho assim que é mais importante você ter tempo para trabalhar a ideia do que ter a ideia, né? Geralmente as pessoas acham que um texto nasce de uma ideia. Um texto nasce de 78 mil ideias, né? Uma ideia que puxa uma ideia, que puxa uma ideia, que puxa uma ideia. A crônica, ela é uma espécie de lente de aumento. Assim, é você pegar uma coisa pequenininha e aumentar. Né, uma coisa pequenininha do cotidiano, uma coisa pequenininha de uma relação afetiva, uma coisa pequenininha da cidade, e você começar a trabalhar ela. Essa lente de aumento, ela é o tempo, você precisa ficar sovando essa massa. Se você tiver uma ideia muito boa, se tiver meia hora, vai sair uma porcaria, né? Então, por isso que o Manuel Bandeira falava do Rubem Braga, falava assim, o Rubem Braga é bom, quando ele não tem ideia, então ele é ótimo. É uma blague, é uma coisa engraçada, mas não é verdade. O texto não tem enredo, ele não tem uma história, né? Mas ele tem uma ideia por trás, você sabe sobre o que é aquilo, né? O Homem no Mar que eu citei do Homem Nadando é sobre a irmandade de um homem, uma fraternidade humana, de um homem por outro homem que ele vê da janela e que ele não sabe o nome, não sabe a altura, não sabe a cor, não sabe a orientação sexual, não sabe nada. É uma pessoa nadando no mar e ele se sente irmanado por essa pessoa. É um texto lindo. Como eu falei, você tem que explicar a crônica Alice Varela, né? Eu falei um monte de clichê aqui, mas leia a crônica Homem no Mar do Rubem Braga. Então tem ideia. O processo criativo é muito pessoal, né? Varia de pessoas para pessoas. Eu anoto, né? Antes anotava no papel, como a Lília falou, em cadernos, hoje no celular, mas não precisa muito da ideia. E eu também acho que se eu fico pensando muito na ideia, a crônica sai engessada. Se eu fico pensando antes de escrever, né? Na hora de escrever tem que pensar muito. Porque eu acho que, como a crônica é um texto para divertir, para entreter, a escrita dela é muito parecida com a leitura. Então tem uma certa luta de ideias, um certo darwinismo de ideias, que a ideia mais legal para a próxima palavra ganha. Um pouco chat GPT neuronal, assim. O chat GPT também escolhe a próxima palavra. Você fica com as ideias e fala, isso daqui é mais legal, isso aqui é mais legal, isso aqui é mais legal. Então você vai num passeio, você vai passeando pelo texto, passando pelos lugares que você quiser. Né? Muito mais do que num roteiro, por exemplo, você tem um mapa, tem uma escaleta. Você não começa a escrever um roteiro sem saber como é que termina. Tudo num roteiro mira no final, no clímax. A crônica não. A
crônica, ela é esse passeio. Então, eu acho que é você escrever livremente e reescrever. Escrever e reescrever, né? Na escrita tem uma coisa que é muito contraditória e difícil, que tem um lado que tem que ser cavalo solto, escreve sem pensar, sem saber o que você está fazendo. Tem outro lado tem que ser um jockey ranzinza, né, que fica falando, não, isso tá ruim, não é por aí, não sei. Às vezes o jockey mata o cavalo. Os dois convivem no mesmo momento. No mesmo momento. Às vezes o cavalo derruba o jockey e às vezes o jockey mata o cavalo. Né? Assim, se você for livre demais, vira uma bagunça. Se você for restrito demais, fica uma página em branco. Né? Então você tem que ir treinando esses dois lados para se respeitarem e se desrespeitarem mutuamente também. Tem uma hora que o cavalo tem que dar um coice no jockey, tem uma hora que o jockey tem que dar uma esporada no cavalo. Eu não sou a favor de maltratar animais. Isso é uma imagem, é uma metáfora. Eu lembrei do Nelson Rodrigues, ele tem várias crônicas, e olha que eu não li no jornal, não era nascida na época, eu li já nas antologias, em que ele está sem ideia. E aí ele fala que ele tem um pouco algumas frases que ele repete, e isso também é engraçado dele. E ele diz assim, eu preciso garantir o leite da minha criança, e eu não tenho nenhuma ideia. Aí ele diz, eu vou ali abrir a janela para ver se eu tenho ideia. Aí ele começa a fazer um pouco de piada com o Dom Helder, né? Dom Helder não disse nenhuma frase essa semana que eu possa aproveitar, né? O que eu faço, né? Né? Que ele tem também um problema de gastrite, né? Então ele tem algumas crônicas que tratam do problema dele de não conseguir pensar nada naquela semana. E o Dom Helder não está ajudando. E essa é uma ideia. Essa é a ideia que ele teve, né? Eu escrevi uma crônica uma vez falando... Começava assim, essa é uma crônica reserva. Eu vou mandar essa crônica para a Folha no dia 17 de maio de 2005. E se algum dia, porventura, eu não conseguir escrever a crônica, vão publicar essa crônica. Portanto, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu posso ter morrido. Eu posso ter fugido para a Malásia. Eu posso ter tido um bloqueio criativo e estar estudando odontologia. Essa foi a crônica que eu escrevi na sexta para publicar domingo. Entendeu? E muita gente me ligou, tá tudo bem, o que tá acontecendo e tal. Então, muitas vezes essa crônica sem ideia... Tem uma outra crônica que é interessante, nunca descobri de quem é, se é do Paulo Mendes Campos, do Fernando Sabino, do Rubem Braga, é de um desses grandes, que fala que ele estava sem ideia, e daí ele liga pro outro cronista e fala, eu tô sem ideia, você não tem uma crônica aí de gaveta para me emprestar? Acho que foi o Fernando Sabino. Fernando Sabino. Aí o outro fala, cara, eu tenho uma aqui que o Paulo Mendes Campos me passou, mas ele já publicou e eu já publiquei. É uma confusão. É sobre um garoto que entra num lugar para tomar uma sopa, e ele está sem dinheiro para sopa, não sei o que. Muda o preço, atualiza o preço da sopa, e muda o sabor da sopa e publica. E daí ele pega e dá uma requentada nessa crônica e publica essa crônica. Bom, eu nunca achei a crônica original da sopa. Uhum. Portanto, eu acho que nunca houve a crônica original da sopa, nem esse telefonema para o outro que falou que o outro tinha a crônica da sopa. É toda uma invenção. É uma falsa reciclagem, entendeu? Eu lembrei agora da crônica do Vinícius também, né? Quando ele dizia que ele mandava a crônica de última hora e o cachê que ele ganhava com a crônica ele gastava no táxi, porque ele nunca conseguia entregar a crônica no tempo certo, então ele estava sempre ali protelando porque ele não tinha assunto. E uma crônica também do Rubem, santo nome, né? Toda hora aqui citado, sobre um guarda-chuva, que eu tenho a sensação que ele realmente queria... Ele começou falando de um guarda-chuva, mas o guarda-chuva ficou em segundo plano, e eu acho que é isso. Acho que ele olhou e falou assim, eu vou falar sobre esse guarda-chuva. Mas eu lembro disso, do Vinícius de Moraes falando, né, que ele deixava para escrever. Até onde é verdade, também a gente não sabe, né, ou se era realmente para trazer para a crônica essa coisa de, é uma coisa assim que, né, a gente... Então, acho que nem sempre, mas ele dizia, né, mandava de táxi, gastava todo o meu dinheiro. Eu queria te perguntar a mesma coisa que eu perguntei para o Antônio, como é que é o teu processo de escrita? Você tem horário? Você já falou do caderninho? Ou como é que é o teu processo até chegar a uma forma que depois você decide que vai ser a crônica? Normalmente, falando de crônicas, assim, eu sempre costumo falar de transporte público, e eu tenho um cacuete das minhas crônicas em que eu sempre quero falar de escada rolante, né? Das escadas rolantes que faltam nas estações de trem. Então, às vezes eu tô falando de que eu comecei a tomar um sorvete, o sabor era tal, mas eu penso assim, puxa, eu preciso falar da escada rolante aqui nessa crônica. É bem importante. Então acaba se tornando um exercício até, né? Até nas conversas mesmo. E, normalmente acontece isso. Para mim, assim, a questão das crônicas acontece por causa da cidade, né? E eu preciso olhar e ver se tem... Não, eu acho que em Perifobia tem alguma crônica que não fale exatamente da geografia, do movimento, do transporte. Mas em Crônicas para Colorir a Cidade, eu acho que não. Tudo vai a partir, né, de uma janela do ônibus ou do trem da CPTM ali. E sem contar que, assim, por passar muito tempo dentro
da condução, acho que tem crônicas que eu comecei e terminei de escrever ali mesmo, sabe? No processo de voltar para casa. Você diz mentalmente? Não, no celular hoje em dia. Você escreve no celular? Eu escrevo ali, vou anotando e tal. Claro que eu vou chegar em casa e vou rever, e vou tirar, e vou colocar, e vou pôr e tal. Mas às vezes eu já chego com as anotações. Com as anotações assim, bem... nessa época do livro, né, Crônicas para Colorir a Cidade, aconteceu assim. Só que eu tenho uma outra coleção de crônicas que eu não publiquei. Aliás, eu publico em um blog que chama 6 Anos, que são sempre histórias em que eu tenho recordações com a minha avó, por exemplo. Então, 6 anos é sempre isso. Então, é uma coisa mais tranquila. Você não publicou ainda? Não. Eu vou colecionando ali as crônicas, sempre falando da minha avó ali, das lembranças, do que a gente viveu, enfim. Aí, eu não me lembro de trabalhar em outro lugar que não pensasse, sabe? Hoje eu peguei uma foto, hoje eu ouvi um disco, ouvi uma música, e aí vou escrever sobre isso. Mas, especificamente no Crônicas para Colorir a Cidade, sempre era o movimento mesmo que fazia o processo iniciar. Você tem uma atuação na área de saúde. Uhum. As histórias que você vê acontecer ali no trabalho também te inspiram de alguma maneira? É sempre uma pergunta que fazem, né? você deve ouvir muita coisa ali no seu trabalho, né? Eu sou auxiliar de enfermagem. Eu ia perguntar. Existe existe um pouco essa expectativa, né? Sim, nossa, olha, na saúde ela deve ver muita coisa. Realmente. Histórias incríveis. Né? Faz 17 anos que eu trabalho, né? Entre pronto-socorros e ambulatórios, à noite, de dia, de manhã, fim de semana. Então, assim, já tive plantão de Natal, já tive de plantão no Ano Novo, e a gente vê muita coisa, tal. Eu acho que, de uma forma geral, para mim, é como se fosse mais uma parte da minha experiência de vida. Não chega a ser um material específico que eu vou colocar ali. Quando eu falo de saúde, eu não falo exatamente só como... Claro, tem o meu olhar de profissional da saúde, mas eu falo como usuária, como SUS-dependente também, e aquilo que também faz falta para mim, né? Ou que eu gostaria que fosse. Eu acho que a crônica traz muito essa possibilidade, né? E eu não sei, a gente não falou ainda sobre isso, mas eu não sei o que o Antônio acha mais da crônica como um instrumento, assim, de denúncia efetiva mesmo, né? Porque se fala muito do texto panfletário e tal, e os personagens, quando eu escrevo contos ou novelas ou mesmo romance, eu também falo dessas coisas. Os personagens também vivem essas... Porque normalmente é esse ambiente, né? O ambiente lá de Céu para os Bastardos, que é no fim do mundo, que também é em Rua do Larguinho, então não tem como fugir disso. Mesmo a expressão perifobia, Uhum. Se você quiser aproveitar e contar para os ouvintes, né, como que você chegou a essa palavra. Perifobia, essa semana ainda eu estava pensando nisso. Eu acho que só o título já é uma história e já é um conto. Eu acho que ele já funciona sozinho, como mais uma história do livro. Porque quem pega a perifobia, claro, quando eu comecei a falar e usar esse perifobia, era justamente por morar num lugar muito distante do centro da cidade, né, e ter dificuldades de locomoção, dificuldades para chegar até o centro e sempre ter que me deslocar. Sempre era eu que tinha que ir nos lugares, né? Mas, assim, eu que tinha que me distanciar mais. Eu era a última sempre a chegar em casa, porque as pessoas normalmente ali do meu círculo ali, isso falando de literatura, né? Claro que se eu for num samba, se eu for em outro lugar, não é sempre assim. Mas quando eu comecei a encontrar pessoas, assim, do meio literário para fazer um curso ou para fazer uma oficina, normalmente eu era a última a chegar em casa, né? Eu tinha essa noção. E o problema nem estava aí, mas o problema estava em falar onde eu morava, né? Onde você mora? Não conheço esse lugar. Poxa, mas você não mora em São Paulo, né? Nunca ouviu falar na Coab, não sabe que tem alguma coisa na Zona Leste além do Tatuapé e do Belém, né? Então, o preconceito existe, e em dado momento eu era conivente com isso, sabe? Eu não falava às vezes, eu moro em Cidade de Tiradentes, eu falava, eu moro perto de Itaquera, né? Então, de repente isso começou a ficar muito claro para mim como preconceito. Por que eu tenho que esconder meu CEP, né? Por que eu que tenho toda a dificuldade para chegar lá e ainda tenho que agradar as pessoas e afofar isso para elas? Daí perifobia surgiu por isso, porque eu acho que existe uma fobia assim dos lugares mais distantes, mas o livro não fala só disso. Não fala só de distância, só de longura, todos os contos ou todas as crônicas falam sobre isso. Mas eu acho que o título também é uma história. Nos episódios que temos aqui nesse podcast, a gente falou muito do Lima Barreto, e uma das ideias dele, desse deslocamento centro-subúrbio, né, que era a expressão que ele usava, isso também foi visto como uma forma de encontrar soluções, né? Quer dizer,
no subúrbio não estão os problemas, também visões que são transformadoras. Você pensa um pouco nisso também? Eu até brinco com isso. Eu digo que o cronista que não tinha assunto, ele não morava na periferia. Porque se ele morasse na periferia, se ele tivesse que se deslocar todo dia ele ia ter assunto. Essa brincadeira da crônica, da falta de assunto para a crônica, não ia acontecer. Né? Se de repente ele tivesse que todo dia fazer todo esse movimento, que tem gente que, eu por exemplo, já tive empregos em que eu usava todos os tipos de transporte, trem, metrô, ônibus, lotação, então eu acho impossível não ter assunto, acho que foi esse. E a quantidade de personagens também. Sim, nossa. Né, um ônibus lotado, um trem lotado, se você prestar atenção ali e fincar numa pessoa e falar, olha só o Antônio, onde será que ele vai, onde será que ele comprou esse óculos, será que tem o que na sacola, dentro dessa mochila, acho que é impossível ficar sem assunto. Olha, cronista, eu não tô com sacola nem mochila, tá vendo? A ficção nascendo, óculos eu tô, mas ela foi do óculos já para uma sacola e para uma mochila, tem duas ficções e uma realidade. Imagino que tem alguma coisa por aí. A sua crônica meio intelectual, meio de esquerda, ela foi, assim, um divisor, talvez, para uma geração. No sentido de uma geração aqui de São Paulo se identificar e comentar. E já tem uns 15 anos, 20 anos. Por aí, Como que você vê esse personagem, que é você, escritor, como que você se vê 15 anos depois? Tem uma coisa engraçada agora, que neste momento tá na moda falar mal desse personagem, que sou eu, né? De repente, as lutas identitárias e o feminismo e tal descobriram o meio intelectual meio de esquerda, que é a minha turma. E o meu primeiro texto que fez sucesso 20 anos atrás era falando mal dessa turma, era rindo dessa turma, né? Era rindo dos fetiches do meio intelectual meio de esquerda, que vai pro bar. Na verdade, é uma grande crítica, né? É, uma crítica tirando sarro disso, né? Do que é você ser da elite cultural brasileira, elite cultural nesse fosso. E você, né, a direita pode se dar o direito do cinismo, né? E de passar reto. E a esquerda, ela tem que criar certas ficções para acreditar que ela faz parte do lado que está de lá do fosso, porque eu sei dançar forró, porque eu fui no samba. Sim. Porque eu gosto do Brasil. Gosto do Brasil, porque eu sou amigo da Lília, entendeu? Porque daí eu fui para a cidade de Tiradentes uma vez, daí eu voltei e fui para a cidade de Tiradentes e vou ficar postando cidade de Tiradentes uma semana no meu Instagram. Então, acho que a crônica é isso, assim, era um pouco rir desse lugar, né? E o humor, assim, hoje em dia as pessoas acham que o humor, ele é necessariamente como se fosse um artigo científico. Sou contra isso. Queimem. Não é, o humor a gente ri do que a gente não gosta e a gente ri do que a gente gosta, né? Assim, é preciso que a gente saiba rir sobre a gente e rir, olhar os cantos esquisitos e obscuros do nosso papel social, do nosso papel individual, né? Assim, tem que rir sobre o seu machismo, tem que rir sobre seus defeitos. Então, nessa crônica, já naquela época, já teve muita gente que ficou muito brava. Tanto gente que achou que eu era um cara de direita atacando a esquerda, quanto gente da esquerda que falava assim, não, mas eu sou amigo do garçom mesmo. Eu conheço a periferia mesmo, entendeu? Eu danço forró mesmo, eu já dançava forró. Eu gosto do Brasil mesmo. Eu gosto do Brasil mesmo, entendeu? Eu acho que falta isso hoje em dia, né? Da gente poder rir das coisas. Tem um discurso de direita também, que é assim, a gente pode fazer qualquer piada racista ou machista e ser imbecil e falar é só uma piada, né? Eu acho que quem fala é só uma piada deveria perder o seu CRM de humorista. Quem acha que uma piada é só uma piada. Você até falou, as crônicas líricas e existenciais. As humorísticas também são existenciais. Às vezes as humorísticas são mais existenciais do que as líricas, né? Por um certo ponto de vista, o humor é quem aceita a realidade como ela é. O lírico é quem tem esperança de que ela fosse diferente. Nesse sentido, o humor é mais existencialista do que o lírico, né? Mas, enfim, essa crônica Ainda nessa crônica, 15 anos atrás, todo mundo era mais jovem. Aquele Antônio Prata mais jovem hoje, como que você vê, assim, em relação ao que pensava, as expectativas, em relação ao país? Algumas coisas mudaram para melhor, outras para pior? Ficou mais difícil. Aquele
cara de 20 anos acreditava mais naquela, assim, eu estava vendo mais de perto as contradições, mas ainda com certa esperança. Quando você vai ficando mais velho, as coisas vão ficando mais claras, né? E você tem alguém que escreveu que quando você vai ficando velho, você vai virando a caricatura de si mesmo. É uma coisa muito cruel. Eu acho que quando você envelhece mal, você vira a caricatura de si mesmo. Assim, eu ainda pertenço à mesma bolha, num mundo em que essa bolha ficou mais esquisita, o Brasil ficou mais esquisito, o mundo ficou mais esquisito. Aquele momento em que eu escrevi, né, eu entro na primeira série quando o Brasil termina a ditadura. Eu entro no mercado de trabalho no começo dos anos FHC, no final no meio do FHC. E isso vai até a Dilma. Quer dizer, teve 20 anos que o Brasil estava melhorando e que o Brasil ia melhorar e que as coisas pareciam que... Teve uma hora que parecia que ia dar certo, né? E de repente a coisa... então tem um mal-estar geral, né, no ar, assim, acho que não só da minha bolha, de todas as bolhas. Um certo pessimismo. Pessimismo e um deslocamento, assim, ninguém sabe muito aonde pôr o pé, né, assim, eu acho que tem uma coisa de ficar todo mundo apontando o dedo um pro outro agora, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele, e muito pouca gente conseguindo olhar para si próprio, entender que todos nós fazemos parte do Brasil, que pro Brasil não é um problema de alguns indivíduos, é um problema de um sistema, em que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua parte, parará. Eu não vou falar de crônica, eu não quero falar de coisas trágicas. Só queria falar duas coisinhas sobre o que a Lília falou, que eu acho que são legais, que ela estava falando do ônibus. Teve algum carioca maldoso, cronista, ou algum mineiro acariocado, os cronistas mineiros que moravam lá na década de 50 e 60, que falou que não poderia ter crônica em São Paulo, porque a crônica era um gênero a pé. E eu respondo falando, existe algum lugar de maior viagem mental do que o engarrafamento, né? E o engarrafamento no transporte público, então, porque é um engarrafamento coletivo, né? Mas mesmo que você esteja num carro parado 4 horas e que você deixe a sua cabeça, esse é o maior passeio mental que você pode fazer, muito mais do que andar por Copacabana. E a outra coisa que você perguntou para ela, né, do trabalho dela como auxiliar de enfermagem, né, porque as pessoas acham que a literatura ou a crônica vem do extraordinário, né? Você deve ver gente que vai esfaqueada, gente dando à luz e tal. Mas a crônica é o contrário, ela é do ordinário, né? Assim, pode muito mais, o deslocamento de ônibus até o posto de saúde pode dar muito mais crônicas do que um bebê nascendo, né? Acho que um bebê nascendo, inclusive, pode dar uma péssima crônica, porque você vai ficar muito emocionado e vai falar, cara, nasceu um bebê, que coisa mais linda, é a vida, é a vida, é a vida, né? No entanto, se você for ver um velho ranzinza no ônibus, pode dar um clique, né? Eu acho que isso funciona para outros gêneros também. Pensando nisso, tem um conto que eu comecei a escrever e ele tá no Perifobia e o cara é um traficante. E aí eu acho que as pessoas, quando começam a ler, falam assim, puxa, agora a gente vai saber como as coisas funcionam na boca e tal. Mas, na verdade, ele tava preocupado se ele podia ter filhos ou não, aquele traficante, entendeu? E aí ele tava ali pensando para quem que ele podia perguntar. Ele já tinha tido 3 namoradas e ele tava vendo todo mundo ali na vila procriando e nada acontecia. Então, assim, mas no começo, essa ênfase pro que ele fazia, e eu não, em nenhum momento, enfatizo isso, porque foi um detalhe. Então, eu acho que o que o Antônio falou, né? O que deveria ser extraordinário na visão das pessoas, acho que vai por esse viés. Não, né? Vamos falar de uma coisa que é uma coisa pessoal dele, enfim, e esse vai ser o centro da história, né? E porque também é uma coisa que eu sempre friso, porque o ordinário é extraordinário. Esse cara pensar se ele pode ou não ter filhos, para mim é uma coisa muito mais interessante do ponto de vista humano do que ele ser traficante. Né? Assim, a crise dele de paternidade ou não paternidade, né? Então, assim, quando uma pessoa fala, minha vida daria um livro, cara, qualquer vida daria um livro. Se não aconteceu nada na sua vida, essa é uma vida extraordinária. Como você conseguiu viver sem acontecer nada? Aí sim daria um livro. Aí sim daria um livro, né? Assim, toda a vida, cara, você tem infância, você tem primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula é um negócio horroroso. Você passou por primeiro dia de aula, você consegue escrever Alien e o Predador, entendeu? Né? Assim, você tem separações, você leva pés na bunda, entendeu? Você perde pessoas, irmãos morrem, mães morrem, filhos morrem, numa vida ordinária, né? Assim, você não precisa ir pro Vietnã para passar por isso, né? Claro. E essas coisas são gigantes, né? Então, quando o Rubem Braga consegue pegar um negócio, ele fala de uma luva que foi esquecida por uma mulher que saiu da casa dele, que a luva ainda tem o formato da mão da mulher. Ele está falando de um abandono, ele está falando sobre o abandono, de uma coisa tão bonita de uma relação fugaz, que já se foi e que não vai, que ele está apaixonado. Ele está falando de uma coisa gigantesca, né? Não está falando da luva, né?
Lília, o Antônio, né, reivindica, né, o lado ficcional da crônica, e eu noto no que você já contou aqui, não somente na crônica, no seu trabalho, a presença da memória, né? Mesmo quando você comentou do seu romance, seu livro de estreia, que foi um romance que se chama Romance de Memória, e essa coisa de estar escrevendo enquanto está dentro né, da condução, enfim, me conta desse lado de memória no que você escreve. De memória, olha, para escrever Amor à Avenida, eu tive que fazer, assim, na minha casa a gente tinha poucas informações, assim, poucas imagens, né, fotos, quase nenhuma, e eu, assim, neta de mineira, né, que era difícil arrancar alguma informação da minha avó, né, ela falava quando ela queria e o que ela queria, mas o que você queria que ela falasse, ela não falava, né, e eu queria saber das coisas, tudo girava em torno da identidade do meu pai ali, que eu não conhecia, não tinha no documento, e também ninguém me falava, porque às vezes você não tem o registro do seu pai ali, mas as pessoas falam, né, sua mãe teve um namorado, sua mãe te conta, mas ele não quis assumir e tal. No meu caso, era um mistério, assim, total, né? Era um assunto que ninguém tocava nele. E aí toda a minha pesquisa começou sobre isso, mas eu tinha que saber de outras coisas. Para chegar no resultado da minha pesquisa, eu tive que passar por outras coisas para entender como tudo tinha acontecido. E eu entendi que era uma boa fazer isso, né? Eu já também tinha esse processo de escuta no trabalho, porque quando você trabalha num setor de emergência, você não conta tanto com o ouvido, né? Você não vai chegar lá, a pessoa, né? E acorda, me conta o que... Você precisa do visual, você precisa ser rápido. Mas eu trabalho num setor em que eu consigo recepcionar a pessoa e ouvi-la, né? Isso é muito importante para mim ali, para saber para onde eu vou direcionar, por onde a gente vai começar e tal. E aí comecei a entender que era muito importante isso quando no processo ali de criação e tal, porque eu acho que a gente passa por... A gente vai mudando também, né? Você não começa, não sei você, mas eu comecei ali, tinha épocas da minha vida que eu chegava em casa, deixava a mochila ali, lavava a mão e escrevia um monte de coisa. Depois que eu ia ali olhar o que era aquilo e estudar, isso daqui eu acho que pode ficar para depois, tal. Depois eu fui mudando esse processo com o tempo. Até você perguntou se tinha um tempo certo para escrever. Eu ouvi falar de uma autora, eu não sei se é verdade, ou se é uma crônica que alguém escreveu, e que ela sempre começa os livros numa quinta-feira, de um dia tal, de um mês tal. Não sei se é verdade, né? Não me deram os dados assim, só comentaram. Eu não tenho esse processo de, puxa, olha, nem nos meus dias de folga eu posso garantir que eu vou conseguir escrever, né? Ou sentar ali para fazer. Mas essa questão da memória já me causou muitos embates também, né, de se falar de, mas será que a pessoa que sempre escreve daquilo que lembra, ela é criativa? Claro que sim. Eu lembrei da Raquel de Queiroz, que tem muitas crônicas que são lembranças dela do Nordeste, né? Ou de situações, ou de eventos, enfim, pessoas. Então, ela tem um lado memorialístico bem acentuado. Mas existe um questionamento, né? Se você escrever sempre a partir de memórias, ou se isso é criativo. E aí é onde eu digo que é o que o Antônio falou sempre. É claro que é criativo. Você bobagem, não vai, né? Bobagem. Você não vai pegar um bloco e falar assim, olha, eu escrevi. Claro que você vai colocar um vestido de outra cor na pessoa. É claro que ela talvez vai ter um cachorro que não existia, né? Ali em Amor à Avenida, que é a história da minha mãe, da minha avó, das mulheres ali. Gente, é claro que elas me falavam que existia uma vizinha que, sei lá, reunia as mulheres para arrumar os cabelos, né? É claro que eu fui lá e pensei em que mulheres eram, quem eram essas mulheres, né? E os nomes, e as características e os perfis. Então, eu acho que é muito importante, às vezes, como impulso, né? Para que você... Mas não apenas, né? Quem acha, quem tem essa ideia de que, olha só, escreveu e sempre está falando do que lembra, das lembranças e tudo. Não tem como, a gente existe, a gente lembra das coisas e a gente tem direito e liberdade de utilizar essa lembrança ali no que vai escrever. Mas sempre vai ter uma borboleta amarela ali. E a memória é uma grande ficcionista. Também. Né? A memória não é um baú onde a gente guarda objetos sólidos, né? A memória é uma narrativa reconstruída ao longo da vida. A gente vai recontando. A
gente vai recontando nossas histórias pra gente, elas vão mudando. Então, a ideia de que você passar a memória pro papel não é um ato criativo, tem 2 atos criativos. O primeiro da sua memória de te contar e o segundo de você escolher com que palavras passar a memória pro papel. Claro. Né? Contar histórias da minha mãe, por exemplo, né? Que eram às vezes histórias muito pesadas, né? Era um exercício de transformação. Eu pegava e ela falava às vezes as coisas para mim exatamente como tinham acontecido. E eu falava, eu não vou escrever assim. Não vou. E ficava ali tentando reescrever aquele trecho, e ele, claro que ele se transformava, e é claro que ele se avolumava. E é claro que quando a minha mãe leu as histórias sobre ela, vendo todo aquele volume, em nenhum momento ela questionou e falou, olha, mas eu não disse isso para você. Ela entendeu, né? Ela é uma leitora e ela jamais teve essa questão de falar, olha, mas eu não falei para você que eu estava com essa bota... nesse dia e tal, um exemplo, né? Claro que a gente falando de coisas muito mais difíceis, pontos muito mais difíceis de tocar. Você faz oficinas também, oferece oficinas? Mas assim, como a gente tem, às vezes, tem as bibliotecas comunitárias, né? E normalmente são mais assim, exercícios de leitura. De leitura. Vamos juntar, vamos ler, vamos ver o que o pessoal tem interesse em fazer. Existe, né, nas comunidades me corrige se eu estou sendo otimista demais. A impressão que eu tenho é que na periferia as pessoas estão lendo mais e querem escrever mais. Sim, eu até acho que sim, algumas pessoas, né, tem as pessoas, porque essa é a ideia, né, o morador periférico, eu acho que é isso que tem que ficar, às vezes é isso que a gente quer, sobre isso que quem escreve, às vezes, no meu caso, eu posso dizer, quer dizer, né, eu tenho ali prédio da Coab ali que você pega, tem gente que quer escrever, tem gente que gosta de ler, tem gente que, né, tem pessoas das mais, agora não sei se falando exatamente sobre esse tema também, porque também pode ter vários escritores ali que não falam exatamente sobre o tema do lugar, sobre o tema da distância, sei lá, vão escrever histórias fantásticas, né? E isso você só descobre quando você propõe uma oficina, né, ali num equipamento do bairro, alguma coisa assim, você pega um jovem ali numa fábrica de cultura lá perto, de repente ele quer escrever, aí você já fica com aquela ideia de que ele vai escrever, né, sobre mas não, às vezes ele quer contar uma história fantástica, ele quer falar de outra coisa, eu acho que isso a gente tem que prestar muita atenção nisso, né. O desejo de escrever existe por os assuntos mais variados, não exatamente sobre estar ali. E é o que a gente espera, né? De repente você pega um menino ali que mora na favela ali, porque eu moro num conjunto habitacional, mas dentro desse conjunto habitacional tem uma favela, tem ali a parte que é o conjunto habitacional, tem a parte da ocupação, então, às vezes aí você pensa que ele vai escrever, não, às vezes ele quer escrever, sei lá, sobre qualquer outra coisa. Eu acho que isso tem que ser muito observado e respeitado. Eu, por exemplo, né, normalmente eu escrevo sobre esses assuntos, sobre a distância, sobre o movimento, mas eu também escrevo sobre, digamos assim, sobre um gato, né? Ali no Perifobia, que é perifobia. Eu não falo onde o gato mora, né? O gato mora longe. O gato pega 3 ônibus para chegar em casa, né? Para ir ao veterinário, ele precisa cruzar a cidade. É um gato no estado gatal, né? Não, é só um gato, né? E eu não sei se às vezes a pessoa fala, mas Perifobia, aqui tem uma história sobre um gato, né? Eu acho que tem tudo isso. Por isso que eu falo que o título já me ajudou muito e, olha, já dá para falar alguma coisa sobre isso. Mas tem muita gente, a gente sabe que tem muita gente ali que se interessa, né? Outros multiartistas ali, sempre tem muito pessoal do slam, pessoal, né, mas tem gente também que lê outros tipos de coisa, né, e aí eu penso nos meus vizinhos, né, quando eles, às vezes, recentemente as pessoas têm me procurado e falado, nossa, você escreve, você é escritora, tal, eu vi talvez alguma matéria, alguma coisa. E aí eu fico pensando, né? Será que as pessoas falam, o seu pessoal já está lendo os seus livros? Aí eu fico pensando, mas será que eles querem ler o meu livro? Talvez eles queiram ler qualquer outro livro, né? Antônio, como é que é escrever para criança? É a coisa mais legal que tem, porque adulto é fácil de enganar, né? Criança não, né? Adulto gosta do que tá na moda gostar, do que parece que é bom de gostar, troca buraco por orifício e mais por entretanto, e as pessoas já falam, isso daqui é muito profundo. Criança não. Criança não gosta. Nenhuma criança de 4 anos vai gostar de um livro infantil porque tá pegando bem na escola no grupo 3, entendeu? Não tem. Então, quando vem uma criança uma coisa que eu adoro, assim, fico muito
feliz quando vem um pai ou uma mãe com uma criança na mão e fala assim, sabe quem é esse cara? Esse cara que escreveu O Jacaré. E quando fala, sabe quem é esse cara? A criança tá com aquela cara olhando pro chão, assim, de saco cheio. E daí fala, esse cara que escreveu O Jacaré, e o olho da criança brilha e olha pra mim, assim, com admiração. Eu me sinto super-homem, assim, de ser admirado por uma criança desconhecida. Que leu O Jacaré. Outro dia não, faz muito tempo, no livro A Menina que Morava no Chuveiro, que é uma menina que quer morar no chuveiro. A única coisa mais difícil de botar meus filhos no banho era tirar meus filhos do banho. Eles eram pequenininhos. E daí você vê esse livro que era uma menina que resolvia morar no chuveiro para sempre, crescer no chuveiro e tal. A única coisa que tirava ela do chuveiro era quando os pais falavam em festa junina, como é que vai fazer? Porque ela dava uma desculpa de que tudo era possível lá. Como é que você vai estudar? Não, a professora vem aqui e a lousa é o box com o vapor. Onde é que você vai dormir? Embaixo da água quentinha, nem precisa de cobertor. Ela tem desculpa para tudo. E a festa junina, como é que vai fazer a fogueira? Ela sai, vai para uma festa junina e eu conto da festa junina e tal. E daí um dia o pai me apresentou o filho que gostava desse livro e o pai falou, olha, o filho tinha 3 anos. O fulano achou um erro no seu livro. Eu falei, caramba, a gente leu tantas vezes, que erro que o pequeno viu. Aí o menino falou, na festa junina não tem brigadeiro. E eu botei brigadeiro na festa junina. E eu falei, cara, que erro, que mancada, atroz. Que imbecil que gringo escreveu esse livro, que nunca foi numa festa junina e botou um brigadeiro na festa junina. Então é esse tipo de crítica. Mas você tirou? Você tirou o brigadeiro? Não tirei o brigadeiro. Você deixou lá? Eu deixei lá. Eu acho que ele, não sei se já teve reimpressão, mas eu preciso falar com a Florência, que é editora, para tirar o brigadeiro da festa junina. Mas eu nunca escrevi assim já escrevi assim um texto infanto-juvenil, mas nunca publiquei nada. Mas criança é uma coisa assim que às vezes quando a gente está nos equipamentos ali e tal, numa biblioteca, eles se juntam, né? Às vezes você fala, puxa, mas e agora? Tem criança de 4 anos. E aí os outros maiorzinhos levantam a mão e tal. Aí eu tinha um pequenininho, acho que de uns 7 anos, com a mão levantada há muito tempo. Eu falei, meu Deus, o que será que ele vai perguntar, né? Sobre literatura. Aí, na vez dele, ele falou assim pra mim, qual é seu signo? Sobre o seu signo. Então, é sempre assim. Queria 200 desses. É muito engraçado. Quando eu falo muito com crianças, e as perguntas são sempre assim. Você lê uma história enorme, aí todo mundo levanta a mão depois pra perguntar. Você tem cachorro? Isso mesmo. Qual é a sua cor preferida? Na primeira flip, o Luiz Fernando Veríssimo tava. Se eu não me engano, eu gosto de lembrar que é a primeira pergunta da primeira flip. Provavelmente não é, mas a minha memória, essa ficcionista, é a primeira pergunta da primeira mesa da primeira flip. O Luiz Fernando Veríssimo tá lá e abre-se para perguntas pela primeira vez na primeira flip e uma criança levanta a mão e faz uma pergunta pro Veríssimo. Isso é verdade. Pergunta pro Veríssimo, qual é seu suco preferido? E o Veríssimo responde, de uva. Especialmente se der uma fermentadinha. Lília, você, criança, pensava em ser escritora? Não pensava em ser escritora, mas eu fui uma leitora, assim, hoje em dia eu tenho que ficar me corrigindo, porque hoje em dia é cadastro, né? Não é mais carteirinha, né? Cartão na biblioteca. Eu chego na biblioteca e a atendente fala, você tem o seu cadastro em mãos? A minha carteirinha. Com 6 anos, acho, a minha mãe já fez minha carteirinha na biblioteca, né? E a minha mãe, ela fazia questão que levasse o livro para casa e ela avaliava o livro, mas ela avaliava pelo volume, né? Ela falava, às vezes ela não ia comigo, aí ela chegava do trabalho e falava, pegou o livro? Peguei. Deixa eu ver. Ah, que fino. Né? Tipo assim, ela queria que você pegasse o livro sim, grosso. Pra ficar muito tempo ali quieta lendo o livro, né? Isso aí não vai dar pra nada, né? Não vai dar pra lavar um tanque de roupa, você já acabou, já tá aqui me perturbando de novo. Então essa era a avaliação da minha mãe, apesar de que sim, ela também é uma leitora e tal, mas às vezes eu dava dessas, né? Levava um livro de 3 páginas que era pra ter lido lá na tarde, mas eu não pensava em escrever, mas eu me lembro do primeiro exercício não era de redação, era de composição, que foi proposto na escola, e eu lembro que eu fiquei muito alegre, eu gostei muito de fazer, e fiquei esperando que tivesse, né, outro exercício de composição. Eu lembro que era uma imagem, era um menino assim, caindo numa poça d'água e você tinha que compor um texto baseado naquela imagem. E foi a coisa mais legal a primeira coisa que eu me lembro que me empolgou muito para fazer. Mas eu não pensava assim, eu acho que eu fui pensar em escrever antes mesmo do Amor à Avenida, porque foi a ideia que eu tive, né? Mas uma vez eu lembro de ter falado para minha mãe que
eu acho que eu vou escrever um livro, tal. E ela ficou muito animada e eu não entendia por quê, porque até então eu não sabia, mas porque o meu pai mexia com esse lance de livro, traduzia poemas e tal. E aí acho que minha mãe tinha aquela ideia, né, do gen, né, do teste de DNA, de repente falar, tá vendo? Não disse, né? Olha, a menina puxou o pai e tal, mas naquela época eu não sabia. Mas eu sempre tive muito apreço, assim, pelos autores, né? E é isso que o Antônio falou da criança admirar. Hoje em dia as pessoas pedem, né? Me dá sua mini bio e tal. E a minha mini bio é uma mini bio estranha, assim, né? Pra um escritor, né? Profissional do SUS. Nos primeiros tempos em que eu comecei a frequentar a oficina, que tinha aquela roda, e você ia contar seu nome e a sua história, eu falava, então, eu sou a Lília, eu sou auxiliar de enfermagem. E outras coisas também, mas não é muito comum, né? Mas eu acho que falando de novo do Para Gostar de Ler, você lembra das biografias dos caras? No não era assim, olha, claro, tava lá, Rubem Braga foi advogado, mas nunca estudou direito, mas era assim, Rubem Braga gosta de pescar, ele nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, e ele faz muita questão que você fale certo o nome da cidade, ele gosta de comer tal coisa, e ele pesca, e ele tinha um cachorro, tal, e isso trazia uma intimidade, né? Então eu acho que fazia toda a diferença quando eu ia ler a história, porque eu falava assim, puxa, ele gosta de cachorro, e aqui ele tá falando de um cachorro, né? Então, eu acho que quando eu comecei a pensar... Por isso que as crianças perguntaram o suco do Veríssimo. Aí você pergunta da criança, né? Eu lembro disso, sabe? Dessa criança que nunca tinha visto um autor de perto, e talvez, né? Se não tivesse aquelas fotos, sempre em preto e branco, e muitas deles fumando ali no livro para criança, né? Mas... todo mundo ali, né? Eu acho que eu nunca tinha visto um autor, né? Eu frequentava muito biblioteca, mas na minha escola nunca foi um autor conversar com a gente. Mas tinha no final dos livros aquela recomendação assim, se você gostou dessa história, escreva para essa caixa postal e pergunte, tire suas dúvidas com o autor, né? Eu falava assim, mas que raio que é essa caixa postal? Enfim, tudo bem, vamos escrever. Aí eu falava para minha vovó, eu preciso pôr essa carta no correio. E ela falava para mim, semana que vem a gente põe, né? Semana que vem a gente põe. E nunca coloquei a carta. A pergunta era se eu pensava em escrever. Eu acho que quando sabe por que eu perguntei? Porque justamente quando eu preparei aqui o texto sobre você para fazer esse resumo na apresentação, eu fiquei contente com como você está mantendo um ritmo de produção. Isso é raro para um escritor homem e mais raro ainda para uma escritora mulher. Sim. Né? É conseguir manter um ritmo de produção, publicar, né? E aí fiquei com a impressão, e por isso que eu te perguntei, de alguma coisa que ficou ali guardado por um tempo, e aí quando houve a oportunidade, você foi e começou a realizar. Eu acho que não era consciente, né? Um dia, quando eu tiver tempo, né? Porque eu também não tinha tempo, que eu escrevia muito mais quando eu conciliava 2 empregos, né? Quando eu tinha um emprego noturno e o vínculo diurno. Eu escrevia muito mais. Rua do Larguinho, eu escrevi trabalhando... Eu trabalhava à noite e trabalhava de dia naquela época. Hoje eu só trabalho durante o dia, né? Eu acho que eu nunca pensei assim, puxa, eu quero escrever tantas coisas, quando eu me aposentar, eu vou escrever. Mas eu acho que quando destravou, sabe? Tinha muita coisa mesmo para ser dita. E nem só porque eu precisava dizer, mas porque eu queria dizer, porque era gostoso dizer, né? Escrever é muito divertido para mim. Não é só aquela obrigação de falar assim, eu tenho que escrever porque eu tenho que falar da escada rolante, né? Às vezes também acontece, né? Tem dia que eu falo assim, não, hoje eu vou escrever sobre a escada rolante, custe o que custar. Mas é divertido, eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. E às vezes, assim, alguém pode dizer, às vezes as pessoas reclamam e falam, eu vejo às vezes alguém falando assim, não gosto de escrever sobre pressão, eu não gosto muito de tema. Eu nunca me sinto assim, puxa, que saco, vou ter que escrever sobre esse tema. É claro. A coisa da pressão de escrever. Do prazo e tal, claro, eu fico preocupada, né? Falar, tem que cumprir um prazo e tal, mas não é uma coisa que realmente me incomode, porque eu gosto muito de fazer, sabe? É como se fosse criança mesmo que gosta de brincar, e a mãe fala, mais tarde eu vou te levar para brincar, não sei, e a criança fica muito animada, eu fico esperando muito esse momento. Antônio, você se diverte escrevendo? Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que se você não se divertir escrevendo, não vai fazer outra coisa, né? Eu acho que isso que a Lília falou da escrita vale para qualquer profissão, né? Assim, qualquer profissão tem que ser a brincadeira do adulto, né? Uma criança não acorda e fala assim, que saco, vai ter tanquinho de areia, depois vai ter Lego, depois bloco de madeira, depois vai ter que mexer com argila, né? A criança se atira aquilo com uma compenetração, né? E com uma capacidade de fabulação também, né? Uma brincadeira de criança é uma história, né? Brincar de boneca, de boneco, ou de dinossauro, de carrinho, de qualquer coisa,
É isso. Então, quando... Achei engraçado o que você falou, porque é exatamente isso. Assim, você falou assim, porque eu não acordo e falo, tenho que falar de... Eu achei que você ia falar alguma coisa, eu tenho que falar sobre a opressão das mulheres, eu tenho que falar sobre... Sei lá, você falou, tem que falar da escada rolante. Né? A gente é a obsessão dela. Pela urgência de falar da escada rolante. Ela tem que falar da escada rolante, entendeu? Eu preciso falar de alguma coisa tão importante e crucial para o futuro da humanidade como a escada rolante, claro, né? Claro. Cada um tem sua escada rolante, assim, e tem que achar essa... Agora, claro, eu escrevo as coisas que eu quero e escrevo profissionalmente também, né? Na verdade, eu vivo de roteiro. E o roteiro é mais difícil, porque nem sempre o roteiro é uma ideia que eu tive. Muitas vezes o roteiro é uma ideia que outra pessoa teve. É uma série que outra pessoa criou, é uma novela que outra pessoa criou. Mas mesmo dentro disso, você tem que achar os seus caminhos, né? E você tem que se divertir naquilo. Então, eu gosto de muitos tipos de história, né? Eu gosto de drama, eu gosto de comédia. Eu já escrevi série médica, já fiquei em hospital também. Aliás, série médica era muito engraçado de escrever, porque a gente escrevia cirurgias. De 3 escritores escrevendo cirurgia. Então, a gente falava assim, chegava a maca... Qual é a série? Era Sob Pressão, chamava. Chegava a maca, e daí o médico chegava, um enfermeiro, auxiliar de enfermagem, falava, entrou em... A gente botava jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, porque a gente não sabia o que era. Aí ele falava 20 ml de jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha. Aí o cara falava, acabou o jogo da velha. Então 30 ml de jogo da velha. Aí bota o jogo da velha. E ele tá fazendo o jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha. E aí a gente se juntava com o médico ou com o enfermeiro e falava assim... Pra poder completar. A gente precisa de um cara que chegue num acidente e que ele precisa urgentemente de algum remédio que não tem. Tá bom, ele chega... E ele está com uma hemorragia interna e o sangue está enchendo no abdômen e ele vai morrer asfixiado. O que precisa? Ele precisa fazer uma drenagem, mas ele está sem como é que chama? Sem o dreno. Sem o dreno. Tá, ele está sem o dreno. E aí? E daí que em poucos minutos, se a gente não drenar, ele vai morrer. Tá bom, mas não tem o dreno. O que a gente vai fazer? Aí você pensa. Daí o cara conta uma história real de um médico que foi na cozinha do hospital e cortou a mangueira do gás. Eu assisti esse episódio. E é real a história. Se o paciente morresse, ele perdia o CRM e ele e a equipe inteira iriam presos. Mas se eles não fizessem isso, o paciente morria, né? E você sabe isso melhor do que eu, a realidade num PS na periferia é assim, né? Eu entrei numa UTI em Duque de Caxias, tinha uma lista na parede de uma impressora, aquela impressora furadinha ainda do lado, aquela impressora de 1989, dos antibióticos que não tinha na UTI. A UTI de Duque de Caxias era 400 leitos para 4 milhões de pessoas. E aí o médico olhou para mim e falou, todos esses antibióticos que a gente tem são em pílula. Olha as pessoas, todo mundo entubado. Quer dizer, quem tiver uma infecção ali, morre. Enfim, isso daí é outro assunto. Mas aí tinha que escrever sobre essas coisas e a gente fazia pesquisas, se juntava com o médico. Mas só para falar que, assim, tanto escrever UTI em Duque de Caxias, quanto escrever meio intelectual, meio de esquerda, todas essas coisas dão muito prazer de escrever. Tem a invenção, não é? Tem invenção, tem muita invenção. E o que importa não é... Numa série médica, por exemplo, não é a drenagem da barriga, é de que barriga é essa? Quem é a dona da barriga? Quem é o pai da dona da barriga? A filha da dona da barriga, né? Então, a gente ficava inventando os casos todo dia. E quem são essas pessoas? E quem são os enfermeiros, os auxiliares, os médicos? Aliás, a gente cometeu um grande erro na primeira temporada, porque como a gente fez a partir do livro de um médico e a gente era conduzido pelos médicos, a gente deu muito pouco papel para os enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que é quem segura. Quem segura a bronca. Aí eu acho que eu acho que a gente pode comparar com a literatura, porque é diferente, né? Igual ele falou, o que importa é essa barriga. Talvez o que importa é essa barriga, sim, claro, mas para quem... para uma pessoa que, de repente, não trabalha dentro de um hospital. A visão, porque no dia seguinte à série, o comentário geral era, mas você viu, aquilo não pode acontecer. Não, mas... A gente tinha esses comentários. E eu acho que isso funciona também. Inclusive, a gente falava, né? Você viu o médico fazendo o serviço do auxiliar de enfermagem? Vocês reclamavam dos roteiristas? Né? Não, na verdade, assim, a gente falava... eu vou falar porque ele disse agora, né? A gente falava, você viu o médico fazendo o serviço do auxiliar de enfermagem? Doutor, hoje você vai fazer o meu, hein? Porque, olha, tal. Então, isso dava muito... Eu acho que isso acontece também com os profissionais da literatura, com esses olhares, né? Eu sinto isso. Às vezes eu vejo que tem um trecho que um profissional de literatura, né, um catedrático, ia fazer uma grande crítica. E faz, às vezes, né? E fala, mas isso aqui é inverossímil. E o leitor comum não tem essa visão. Né? É a questão da barriga. Ele entra na história. Ele entra na história e tá tudo certo, entendeu? Enquanto que a outra pessoa lê e fala assim, mas olha, isso aqui
não combina esse tempo e aquilo, e olha, tem uma falha aqui, tem um furo aqui, né, olha, tem um brigadeiro aqui nessa festa junina, né, uma criança é uma especialista, né, uma especialista naquilo. Então, acho que tem isso. De repente, uma pessoa que não é profissional da saúde realmente não vai se importar se o cara está sendo drenado com uma mangueira contaminada de um lugar e ele vai ser drenado sim, mas ele vai morrer de infecção depois, enfim. O que acontece, eu acho que é isso também na literatura, né? Os olhares mudam, né? Eu dou um texto para uma pessoa ler, assim, ela vai prestar atenção em coisas diferentes do que o profissional. Eu acho que tem um problema, uma das consequências da concentração de renda é que também é uma concentração de conhecimento. Então a literatura ela fica pertencendo aos literatos, o que é um problema, né? Nos Estados Unidos a literatura, como a música, como a culinária, é da classe média, né? Assim, você tem um losango, assim, né? Que você tem a literatura mais rebuscada, mais cabeça lá em cima e é mais popular aqui embaixo, mas no meio você tem o grosso, né? E o problema de você ter a literatura na mão dos literatos é que ela fica uma coisa muito séria, uma coisa muito sisuda. Eu não tenho nada contra os literatos, eu acho que a crítica é fundamental. O Brasil produziu grandes críticos, sou grato a Antônio Cândido, sou grato a Roberto Schwartz, assim, é fundamental. Mas o ambiente literário acaba na mão das pessoas que não são as pessoas que gostam da literatura, são as pessoas que são as especialistas em literatura, né? E isso puxa, né? Eu falei do Buraco do Orifício, é um trecho do Macunaíma, que o Macunaíma vem para São Paulo e escreve para o irmão dele e fala que é tudo diferente. Eles têm duas linguagens, a falada e a escrita. Buraco, por exemplo, para falar é buraco mesmo, mas vai escrever é orifício. Entendeu? Então a literatura fica, muitas vezes a pessoa fica transformando buraco em orifício. Quando na verdade o papel da literatura é o contrário, transformar orifício em buraco. Né, traduzir a vida, traduzir o mundo e tal. E muitas vezes a literatura brasileira é você maquiar a língua, que é uma coisa de todos e fácil, de fazer um drag literário, assim. É uma pena, a gente vai já encerrar a conversa. Queria, no final, perguntar para vocês, para quem está escutando, sugestões de crônicas ou cronistas. Vocês já falaram alguns nomes aqui. Tem as 200 crônicas escolhidas do Rubem Braga. Vocês querem sugerir autores, autoras? Olha, especificamente de crônicas, é como eu falei, né? Eu gosto muito da Cidinha da Silva, gosto dessa cronista mineira que eu sempre cito, que é a Dalva Maria Soares, porque eu acho que ela fala coisas assim, palavras, né, diferentes, para mim, por exemplo, né, que me fazem pesquisar, tipo, essa casa de adobe. E não apenas isso, mas as personagens, as mulheres ali dentro das crônicas que ela desenvolve ali. E agora, um livro de crônicas muito legal, que eu gosto muito, é o do José Faleiro, que é o Em Que Mundo Tu Vive? Né, que dos livros dele eu acho que é o meu preferido. Eu gosto tanto de crônicas que, sei lá, li Os Supridores, gosto de Vera, que é o que ele lançou recentemente, mas Em Que Mundo Tu Vive é muito legal. Cara, eu acho que a literatura ela é tão diversa, né? Assim, dentro da crônica tem coisas tão diferentes para tantos gostos. Eu sugeriria que a pessoa desse um Google, assim, 10 maiores cronistas, 10 novas cronistas mulheres, 10 cronistas negros brasileiros, 20 cronistas amazonenses. Lê 2 crônicas de cada, né? Assim, vê o que você gosta e vai atrás, porque o cânone não geralmente é o que a pessoa gosta. De repente a pessoa vai gostar de literatura fantástica, ela vai gostar de Harry Potter. Eu vou mandar ler Rubem Braga, e essa pessoa poderia ter um grande caminho de leitura com Harry Potter e Tolkien. E vai se frustrar porque eu falei para ela ler Rubem Braga. Acho que não. Na verdade, assim, eu tô porque você fez uma pergunta mesmo, claro, indica, de repente pode ser, né? Então, assim, se a gente, né? Então, vou indicar ali, gostei. Mas, assim, eu já fiz esse exercício de fazer uma pesquisa e os resultados foram muito parecidos com tudo que já estava ali, sabe? Eu fiz essa pesquisa, tentei, condensar essa pesquisa e tal, e não tive grandes surpresas. Então, eu acho que também é um exercício muito de garimpar mesmo. Acho que complementando a dica do Antônio, eu acho que precisa mesmo, sabe, fazer como eu fazia, como a gente fazia quando era criança, que não tinha como fazer a pesquisa, então você ficava ali mesmo mexendo nas prateleiras e passar, quando você puder, né, passar um tempo ali, né, olhando realmente na biblioteca? e lendo, isso, na biblioteca, e lendo uns
Se você trechos. Eu tô falando com as pessoas que realmente, né, estão atrás de dicas. Então, digamos assim, isso funcionava muito, né? Ler um trechinho e de repente aquele trechinho te engana, você leva o livro para casa e fala: "Oh, nossa, era só o trechinho mesmo, não tem nada a ver. Vou devolver e semana que vem eu vou pegar outro". Mas eu acho que funcionava muito e o fator surpresa também é muito legal, né? De repente ninguém te indicou aquele livro, você não sabe por que você pegou, gostou, sei lá, da capa, da cor, do tamanho e de repente foi um livro muito legal. E também, assim, uma vez que você pegar os primeiros que você gostar, ir atrás da pista, né? Porque assim, se você amar Rubem Braga, você invariavelmente vai se deparar com Paulo Mendes Campos e com Fernando Sabino e com Vinícius de Moraes, e com Carlos Drummond de Andrade, que vai te levar a Manuel Bandeira, que vai te levar atrás, você vai acabar em Fernando... Você vai indo, né? Assim, é isso, a mesma coisa de Harry Potter. Você gostou de Harry Potter, você gosta de bruxa, então você vai gostar de Tolkien, você vai gostar de Game of Thrones, você vai gostar de... né? Então, vai indo atrás da pista, assim. Eu acho que é muito importante, a gente falou muito do Para Gostar de Ler, o título dessa coleção é maravilhoso, né? Porque a coisa mais importante é você fazer as pessoas gostarem de ler. E funcionou para mim. Funcionou para uma geração inteira. Para mim funcionou muito bem. Eu acho que eu sou mais velho do que você, mas assim, então para algumas gerações, né, é muito importante. Eu acho que a ainda está legal. Em circulação. Ainda está. Espero que ainda faça sentido para as crianças. Então, mas eu até fico pensando, né, se não deveria... Não é isso, mas é possível fazer, novas coletâneas? Sim, novas coletâneas. E é aí onde a gente fala, né? Será que a gente precisa exatamente ficar classificando os textos? Mas se a gente não classificar, como é que a gente vai colocar, né, novas pessoas, né? Então, de repente, não é exatamente agradável ficar ali, mas será que isso aqui é uma crônica e tal? Mas vamos supor que seja, a gente não sendo tão, né? Vamos supor que seja, quais são os novos, né? Quais seriam os novos volumes de Para Gostar de Ler? Mas eu acho que para a leitura é muito importante a classificação, né? Para a interpretação, sim. Para a escrita aqui não. Acho que para escrever não, mas né, se você vai analisar, você saber se é crônica, se é conto, se é romance. Se for inscrever no concurso, no prêmio... Principalmente se for inscrever no prêmio. Então, mas eu acho que podia ter novas edições. Sim. Né? Conosco, né? Claro, se possível. Vocês como organizadores. Não, como autores. Autores. Sim, com umas biografias legais. Legais, né? Qual que é o suco que você gosta de tomar? Eu gosto bastante desse mesmo suco do Veríssimo, um pouco fermentadinho. Sim. Mas suco mesmo, eu acho que é o mesmo da fruta, que é a manga. Manga. É. E você? Então, como eu gosto de suco de amora, eu gosto muito de amora, então assim, eu quero participar dessa nova coleção e quero que a minha biografia seja assim, sabe? Lília gosta de suco de amora. Lília Guerra tem uma gata chamada Madalena, e uma cachorra chamada Tereza, um jabuti chamado Elise. Eu acho que essas informações eram importantes para mim. Mais do que essas outras informações, né? Tudo bem, é tudo muito importante, né? Mas talvez criança não ia entender, né? Ele é doutorando, mestrando, não sei o que lá, Fernando, né? Todas essas coisas, e talvez isso passasse batido. Mas aquela humanização de repente, naquele jornalzinho da TV, você olhar e ter a sorte de estar passando uma matéria, você fala, eu lembro desse cara, ele é o que gosta de suco, de uva. Você gosta de suco de amora e de escada rolante. De escada, Lília Guerra, aquela da escada rolante e tal. É divertido e tudo falar dessas coisas, né? Tem as horas em que até o Antônio falou da crônica ser divertida, né? E eu fiquei pensando que eu já escrevi crônicas que não são nem um pouco divertidas, né? Essas coisas acontecem, mas a lembrança é importante, né? Fazer esse link com o autor, né? Ela tem que entreter, eu acho. Não tem que ser divertida. Eu acho que não é isso, entretenimento. A Josélia falou da crônica denúncia, né? Assim, ela não pode ser chata. Sim. Mas você entretém de muitas maneiras. Você entretém com lirismo, com poesia, com denúncia. Sim. Né? Mas porque ela não pode ser chata, por quê? Porque se ela for chata, você deixa de ser cronista, porque você perde o seu emprego. Então você só existe no jornal enquanto você estiver entretendo. Né? Então não é uma questão de opinião minha, é uma questão de subsistência. Eu agradeço muito, Lília, Antônio. Obrigado, eu também agradeço prazer. muito. Obrigada pelo convite. Aqui no parque, tem que falar que a gente está num parque, biblioteca num parque. Duas coisas, uma linda. biblioteca dentro de um parque, parece que a gente está na E tem Holanda. uma roda gigante ali. E tem uma roda paraíso. gigante, no Tem uma paraíso, roda gigante. no Éden. Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, uma iniciativa do governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia
e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.